Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 10 de maio de 2025. As posições já estão sendo tomadas dentro do Supremo Tribunal Federal. A prisão do Gilmar Mendes, do PGR Gonet, do Alexandre de Moraes, do Toffoli, e também todos os seus juízes auxiliares que compõem o gabinete, que compõem a estrutura destes feudos patrocinados por bancos, fintechs, partidos políticos, onde todos eles têm o seu operativo em 27 estados e 5.070 municípios. A prisão ela é efetuada de duas maneiras. A primeira, através da sentença lavrada pelo Tribunal Penal Internacional, ao qual já determinou a sentença em que eles teriam que ser recolhidos já ao receber a primeira live do senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, juiz corregedor interventor, cujo trabalho foi específico. Lavrada a sentença, será cumprida, não cabe recurso. Então, eles serão presos. Se eles quiserem permanecer no Brasil, eles têm que abdicar, entregar imediatamente suas participações. Do contrário, eles serão extraditados, levados ao Tribunal Internacional do Brooklyn, por serem o braço jurídico do comitê chinês que elaborou a sustentabilidade de 2024 do roubo mundial de bancos centrais, através da securitização da dívida através do crime de anatocismo, juros sobre juros, e default em 196 bancos centrais, um crime intrafronteiras. Então, eles têm estas possibilidades. Não vão permanecer na corte. Isto acaba hoje, domingo, dia 10 de maio de 2025. Eu quero aproveitar para desejar a todas as mães, a todas que têm possibilidade de gestação e as que criam e não têm possibilidade de gestação, o meu respeito e admiração.
Gratidão a todas vocês que dão carinho, compreensão, afeto. E também eu quero dar a minha certeza que todos aqueles que não tiveram mãe, que tiveram megeras, mulheres que não são mulheres, que são megeras, que fizeram a vida o inferno dos filhos, muita compaixão. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Gratidão. Muito bom dia, hoje dia 10 de maio de 2025. As posições já estão sendo tomadas dentro do Supremo Tribunal Federal. A prisão do Gilmar Mendes, do PGR Gonet, do Alexandre de Moraes, do Toffoli e também todos os seus juízes auxiliares que compõem o gabinete, que compõem a estrutura destes feudos patrocinados por bancos, fintechs, partidos políticos, onde todos eles têm o seu operativo em 27 estados e 5.070 municípios. A prisão ela é efetuada de duas maneiras. A primeira, através da sentença lavrada pelo Tribunal Penal Internacional, ao qual já determinou a sentença em que eles teriam que ser recolhidos já ao receber a primeira live do senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, juiz corregedor interventor, cujo trabalho foi específico. Lavrada a sentença, será cumprida, não cabe recurso. Então, eles serão presos. Se eles quiserem permanecer no Brasil, eles têm que abdicar, entregar imediatamente suas participações. Do contrário, eles serão extraditados, levados ao Tribunal Internacional do Brooklyn, por serem o braço jurídico do comitê chinês que elaborou a sustentabilidade de 2024 do roubo mundial de bancos centrais, através da securitização da dívida, através do crime de anatocismo, juros sobre juros, e default em 196 bancos centrais, um crime intrafronteiras. Então, eles têm estas possibilidades. Não vão permanecer na corte. Isto acaba hoje, domingo, dia 10 de maio de 2025. Eu quero aproveitar para desejar a todas as mães, a todas que têm possibilidade de gestação e as que criam e não têm possibilidade de gestação, o meu respeito e admiração. Gratidão a todas vocês que dão carinho, compreensão, afeto.
E também eu quero dar a minha certeza que todos aqueles que não tiveram mãe, que tiveram megeras, mulheres que não são mulheres, que são megeras, que fizeram a vida o inferno dos filhos, muita compaixão. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Gratidão. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Urgente. O céu desabou sobre o judiciário e o Brasil está em estado de choque absoluto. O que acaba de acontecer é algo que vai ficar marcado na história para sempre. Prepare o seu coração, porque o que o BR Brasil Notícias traz agora é uma sucessão de fatos paralisantes que a grande mídia está trêmula e sem saber como noticiar. O clima é de tragédia, tensão e uma revolta popular que transbordou de forma avassaladora. A notícia que acaba de explodir e paralisar as redes sociais é de cair o queixo. Informações de bastidores indicam uma tragédia com o avião de Gilmar Mendes. Relatos indicam momentos de puro terror nos ares. E o desespero tomou conta de Brasília. Mas o que aconteceu antes desse episódio é ainda mais impactante. O ministro foi cercado e humilhado por uma multidão furiosa. E nós temos os detalhes do que foi filmado em cada segundo desse confronto épico entre o povo e a toga. O que você vai ver agora é o registro de um homem que se achava intocável sendo confrontado pela realidade das ruas de uma forma que ninguém jamais imaginou. É o ápice da tensão nacional. Por que o clima esquentou tanto? O que realmente aconteceu naquele voo? Assista agora, antes que o sistema tente derrubar este vídeo e calar a nossa voz. A verdade dói, mas precisa ser dita. E o BR Brasil Notícias não vai recuar. Deixe o seu like e inscreva-se e prepare-se para as imagens que vão fazer o seu sangue ferver. O Brasil parou para ver isso. O vexame de Gilmar Mendes. O povo expulsa o ministro e a verdade começa a aparecer. O clima em Brasília não é apenas de tensão, é de uma ruptura total entre a sociedade e aqueles que deveriam guardar a Constituição. O que aconteceu com o ministro Gilmar Mendes nas últimas horas é o retrato fiel de um país que não aceita mais o autoritarismo e a intocabilidade de quem vive no Olimpo do Judiciário. O dia em que o avião virou Tribunal Popular. Sentindo-se seguro em sua bolha de poder, o ministro Gilmar Mendes decidiu testar sua popularidade de uma forma quase inédita, abandonando os jatinhos de luxo pagos com o dinheiro do ovo para embarcar em um voo comercial. O resultado foi um fiasco histórico. Assim que pisou na aeronave, o ministro não encontrou aplausos, mas sim uma revolta coletiva. Aos gritos de "Fora Gilmar", os passageiros, cidadãos comuns que trabalham e pagam impostos,
se levantaram em um coro uníssono, transformando a cabine do avião em um verdadeiro tribunal das ruas. Gilmar Mendes, visivelmente atordoado, tentou acionar a Polícia Federal para coagir os manifestantes, mas a pressão foi tamanha que o ministro não teve alternativa. Foi expulso do voo sob vaias estrondosas. O destino do ministro era uma entrevista ao vivo na CNN, onde pretendia, mais uma vez, defender o polêmico inquérito das fake news. Porém, a humilhação foi tão profunda que, ao chegar diante das câmeras, o ministro gaguejou, demonstrou total desorientação e foi incapaz de articular uma defesa sólida para os escândalos que agora assolam o STF. O mimo de luxo e a ética enterrada. O que vemos hoje é uma elite judiciária que perdeu o contato com a realidade. Enquanto Gilmar Mendes tentava, de forma patética, defender a legalidade dos contratos multimilionários da esposa de seu colega Alexandre de Moraes, a Polícia Federal avançava sobre provas ainda mais sombrias. A investigação sobre o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro abriu uma caixa de Pandora. Mensagens interceptadas revelam uma naturalidade assustadora ao tratar de apartamentos de luxo como se fossem simples presentes. A pergunta que ecoa nos bastidores da PF é direta. Moraes gostou do apartamento? Essa proximidade entre juízes e investigados, regada a contratos de 80 milhões de reais e imóveis em Campos do Jordão, é o que Romeu Zema descreveu com precisão como a farra dos intocáveis. Enquanto o brasileiro se endivida para colocar comida na mesa, ministros viajam em jatinhos e discutem sobre mimos imobiliários. A ética não foi apenas esquecida, ela foi enterrada sob montanhas de dinheiro e influência. O fim da era dos intocáveis. A cena do avião é o estopim de uma mudança de comportamento da sociedade brasileira. O povo descobriu que a toga não é um escudo contra a moralidade. O desespero de Gilmar Mendes e o silêncio de Moraes diante das provas da PF mostram que o sistema está sangrando. Como bem pontuou o governador Romeu Zema, o Brasil não suporta mais o luxo de Brasília pago com o suor de quem rala 12 horas por dia. É preciso dar um fim aos supersalários, ao foro privilegiado e à perseguição de quem ousa discordar. O sistema conta com o seu silêncio, mas nós contamos com a sua sede de justiça. Não deixe que esse vídeo seja abafado pela censura. Deixe o seu like, para que essa verdade chegue a mais brasileiros indignados. Inscreva-se no canal BR Brasil Notícias. Ative o sininho agora, para não perder o próximo capítulo dessa bomba. Comente abaixo. Você acha que Gilmar Mendes e Moraes devem ser investigados pelo Senado? O povo fez certo em expulsar o ministro do voo? Compartilhe. Mande esse vídeo agora no WhatsApp. Vamos mostrar que o Brasil acordou e os intocáveis estão com os dias contados. Fique ligado. A qualquer momento voltamos com mais informações urgentes aqui, no BR Brasil Notícias. Não, Moraes não suspendeu a dosimetria. É mentira. Ele fez muito, mas muito pior. Moraes acabou de decretar a ditadura do STF no Brasil. Sabe o que ele fez de verdade? Ele se recusou a aplicar a lei da dosimetria vigente no Brasil em pelo menos 10 casos individuais de presos políticos do 8 de janeiro que pediram para ele no STF os benefícios. E o que isso significa é muito cruel. Porque quem foi condenado a 14, 17 anos porque pichou uma estátua ou doou R$500 para um ônibus que nem sequer sabia o que aconteceria, vai continuar amargando as injustiças do STF. Se Moraes tivesse dado uma decisão para suspender a lei da dosimetria numa ação direta de inconstitucionalidade, como ele pode fazer sendo relator das ações que questionam a lei no Supremo, aí ele teria que colocar essa liminar dele para ser referendada pelo plenário. Isso significa que o processo iria andar, seria julgado logo. Mas não. Moraes optou simplesmente por não aplicar a lei, que já está em vigor, que é constitucional. E ele também não declarou a inconstitucionalidade da lei nas execuções penais específicas e individuais, o que ele também poderia ter feito, e teria que mandar os casos ao plenário, mas ele não fez.
O que ele fez foi simplesmente dizer que ele não concede os benefícios, porque veja só, a lei ela está sendo julgada no Supremo. Mas ao mesmo tempo ele pode deixar o processo lá parado para sempre, para que ele nunca tenha que decidir. Isso é uma forma de um ministro acuado por investigações acumular poder. Isso de uma forma errada. Porque ele não pode simplesmente deixar de aplicar uma lei que vale no Brasil. O que ele pode é dizer que era inconstitucional no processo individual ou numa ação de inconstitucionalidade. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente deixou de aplicar a lei. Uma lei aprovada pela maioria dos deputados e senadores foi ignorada pela caneta de um único homem. 300 deputados na Câmara, mais de 40 senadores no Senado aprovaram a lei da dosimetria. Ah, mas no Brasil de Moraes e do STF, isso não vale nada. Quem manda no país não é a maioria dos representantes eleitos. Não é o povo que eles representam. Não, quem manda no país é Alexandre de Moraes. É por conta desse tipo de coisa que eu sou pré-candidato ao Senado no Paraná. Chega disso, ninguém aguenta mais. Nós não temos um dia de paz nesse país, de segurança jurídica, de Estado de Direito, de império da lei. Nós precisamos retomar democraticamente o nosso país por meio do voto nas eleições e precisamos da maioria no Senado para barrar os abusos do Supremo. Não dá mais para aguentar isso. Então compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas se você concorda que o Congresso precisa reagir. E se não reagir, nós, povo, precisamos reagir nas eleições. Brasília entra em clima de tensão máxima depois de uma movimentação que pegou muita gente de surpresa. Uma declaração pública envolvendo André Mendonça e o apoio imediato de figuras importantes da política começou a movimentar os bastidores de forma intensa nas últimas horas. E quanto mais detalhes aparecem, mais cresce a sensação de que algo maior pode estar acontecendo por trás dessa articulação. A situação reacendeu debates pesados sobre decisões recentes, pressão política e possíveis mudanças no cenário nacional. Por que esse posicionamento chamou tanta atenção dentro de Brasília? E o que pode acontecer a partir daqui? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. E o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Quem acha que domina todas as coisas, que é bom por si mesmo, que é sábio por si mesmo, que tem as regras e é capaz de manipular a história. E eu me divirto, num bom sentido, porque essas pessoas que acham que vão dominar as coisas, manipular as pessoas, fazer os movimentos, eu fico pensando, gente, eles não conhecem Deus. E por isso, meu grande temor e tremor diante de Deus, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, e eu tenho alguma dimensão, talvez não a exata dimensão, mas alguma dimensão de que Deus vai cobrar mais de mim, em vários aspectos. Interessante que hoje às vezes sai notícia nos jornais, ainda hoje, saía antes. O André, ele é ministro, segundo ministros do Supremo. Então alguém está falando, ele não tem estofo. E eu falo, sabe o que? Glória a Deus. Porque o meu estofo não vem dos homens. Porque à luz dos homens eu sou o fraco mesmo. À luz dos homens eu sou um crente que não é tão racional, que às vezes é emotivo, que gosta de andar com os fracos, que não gosta de andar com os fortes. Por isso, minha irmã, quem está aqui não é alguém especial. Quem está aqui é alguém que representa isso, as coisas loucas desse mundo. Quero dizer inicialmente que você não está sozinho nessa, que eu estou no mesmo barco que você, e que a nossa grande força não vem de nós, vem de Jesus Cristo. Porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes.
O senador Flávio elogiou a atuação do ministro André Mendonça após a nova fase da operação da BF que investiga o caso Master. Segundo Flávio, o ministro demonstrou firmeza ao autorizar o avanço das investigações em um caso que vem movimentando os bastidores de Brasília e envolvendo nomes influentes da política e do sistema financeiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o senador afirmou que o Brasil espera que tudo seja apurado até o fim e voltou a defender a criação de uma CPMI para aprofundar as investigações. O caso envolve suspeitas de irregularidades financeiras bilionárias e movimentações consideradas atípicas. Enquanto a PF segue avançando nas apurações, cresce a expectativa sobre os próximos desdobramentos do caso Master. Uma fala impactante do ministro da Corte Maior, André Mendonça, repercutiu durante uma ministração em uma igreja ao abordar poder, orgulho e fé. Durante a mensagem, Mendonça bateu forte na tecla de que há pessoas que acreditam controlar tudo ao seu redor, manipular situações e decidir os rumos da sociedade apenas pela própria inteligência. Segundo ele, muitos se consideram sábios e poderosos, mas desconhecem a verdadeira autoridade de Deus. O ministro também afirmou que nunca se enxergou como alguém superior e declarou que sua força não vem do reconhecimento humano. Em tom pessoal, disse que prefere andar com o simples e destacou que tudo o que conquistou veio pela vontade de Deus. Ao final, reforçou que a verdadeira força nasce da fé em Jesus Cristo. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia, do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Até aqui. Convido você a orar comigo nesse momento. Pai, obrigado por tua palavra. A tua palavra é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela transforma, ela divide e discerne entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ela é loucura. Obrigado, Deus. Obrigado. Porque tua palavra é loucura, mas ela salva, ela restaura, ela edifica vidas, Pai, que estavam perdidas, como a minha, para a honra e para a glória do teu nome. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus. Nós queremos te ouvir. Que o Senhor possa edificar a tua igreja. Que o Senhor possa trazer uma palavra de esperança, de paz. Que o Senhor possa nos edificar individualmente como corpo de Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estou apanhando aqui um pouco. Deixa eu organizar aqui. Isso. Agora sim.
tenho meus toques, vou confessar para vocês. Eu fiquei doido hoje, eu tenho minhas canetinhas lá em casa. São 24 mais 36 canetinhas marca-texto. E eu me divirto com aquilo. E eu cheguei hoje para preparar o sermão, só estava o amarelo, eu fiquei doido. Mas em São Paulo eu tenho uma caixa de lápis de cera de cor de 24 cores, que eu também vou rabiscando, e cada cor tem um significado para mim. E eu não achei, eu fiquei doido. Então tá só aqui o amarelo, esse texto aqui. Na verdade é o texto bíblico, porque eu pego a Bíblia, é o meu jeito fácil de pregar. Eu leio aqui na Bíblia para vocês acharem que eu não estou lendo coisas apócrifas. Mas aqui na verdade é a Bíblia, é o mesmo texto, que eu vou dividindo já nos meus esquemas aqui. Então não estranhe não, aqui é o texto bíblico também. Deixa eu pôr aqui quietinho agora, isso. Meus irmãos, eu conversava mais cedo com o presbítero Milton e tentando entender o GEPANDA, e que bênção, sexta conferência. Obrigado aos irmãos que organizaram e projetaram. Obrigado, louvo a Deus pela vida de vocês. E tentando, à luz desse texto, foi o que Deus colocou no meu coração, compartilhar um pouco aquilo que Deus falou a mim com vocês. Então nós vamos percorrer um pouco esse texto e nós vamos parando para ir tentando explicar aquilo que eu pude compreender no contexto de hoje, no dia de hoje. Irmãos, reparai. Irmãos, prestem atenção. É o momento de nós aquietarmos o coração e refletirmos sobre a nossa vocação. Nossa vocação como igreja, nossa vocação como crentes em Cristo Jesus. Porque a nossa vocação como igreja e como crentes, ela tem que encontrar em Cristo a resposta exata daquilo que Deus quer de nós. Você tem uma vocação. Talvez a vocação de vocês seja em Cristo Jesus pregar esse evangelho a um grupo especial de pessoas. A vocação de vocês é um chamado especial. Minha vocação, a vocação do reverendo Arival, pregar o evangelho, pastorear a igreja, ele de uma maneira como Deus o chamou, forma exclusiva na igreja, a mim de forma, como se diz, bivocacionada, tendo tanto uma vida ministerial na igreja, como uma vida, entre aspas, secular, mas que não é secular, que na verdade é um ministério também. Não deixa de ser um ministério, e por isso meu grande temor e tremor diante de Deus, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, e eu tenho alguma dimensão, talvez não a exata dimensão, mas alguma dimensão de que Deus vai cobrar mais de mim, em vários aspectos. E talvez você, nessa perspectiva, e olhando para você, você tem a sua vocação. Aqui há médicos, profissionais de saúde, há pais, há pessoas autistas, há pessoas como eu que têm toque, há pessoas que como eu também têm déficit de atenção, ao mesmo tempo é hiperativo. A minha hiperatividade é de outra forma. Eu estou falando aqui confessando, a minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Mas talvez vocês olhem para mim e, como disse a nossa irmã, vem alguém aí que é diferente, alguém importante. Mas o André não nasceu pastor, o André não nasceu ministro do Supremo Tribunal Federal. O André, como vocês, tem a sua história, com suas dificuldades, com seus dilemas. E esse texto sempre fala muito comigo, porque esse texto é um pouco a história da minha vida. Talvez você imagine, não, o ministro está lá porque ele é sábio, o ministro chegou lá porque ele é instruído, ou porque ele tem uma inteligência fora do comum. E eu queria dizer e provar para vocês que não é assim.
algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez você já tenha ouvido em alguma outra pregação. Eu falei muito poucas vezes, mas já falei. Mas a grande verdade é que eu não fui um desses vocacionados e chamados porque eu era sábio, porque eu era poderoso ou porque eu era de nobre nascimento. Ao contrário, eu sou um exemplo vivo de que Deus chamou alguém que não era sábio, que não era poderoso e que não era de nobre nascimento. Em 1997 ainda, 29 anos atrás, eu ainda estava aqui em Miracatu, no Vale do Ribeira, uma cidade com 18 mil habitantes. Grande parte dos cidadãos ainda moram na zona rural, então uma cidade pequena, rural e pobre. É a região mais pobre do estado de São Paulo, para quem não conhece bem o estado de São Paulo. E minha esposa também de lá. Nossos avós se conheciam, nossos pais, nossos tios. E eu me lembro, morava ali em Miracatu, ainda bem pequeno. Meu pai trabalhava no Banespa, que era o banco do estado de São Paulo. E nós nos mudamos de Miracatu, ali em 79 para 80, para Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo, que também não é uma cidade rica, mas eu me lembro que eu chego no primeiro dia de aula, e um aluno novo, segundo ano, eu tinha ali exatos 7 anos de idade, e a professora pergunta: você, seu nome? E um menino de 7 anos, André. E de onde você veio? Eu vim de Miracatu. E a professora então diz o seguinte: nossa, só vem gente burra desse lugar. Ela nem me conhecia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu também já fui desacreditado. Durante muito tempo eu não queria mais voltar para a escola. Eu ia chorando para a escola, porque passei a acreditar que eu era aquilo. Meus pais tentaram me transferir de escola, entenderam depois que não era a melhor forma. O fato é que durante muito tempo eu acreditei naquilo. Durante muito tempo, eu diria anos e anos. Ao mesmo tempo, meu pai cresceu na zona rural, minha mãe de uma família muito humilde também. Então, meu pai estudou em escola agrícola, depois fez o concurso para o banco, proporcionou, é verdade, um nível de classe média para nós. Mas as nossas origens são muito simples. E durante toda a minha vida, a partir ali do 8º ano, um amigo de escola acreditou em mim e começou a estudar comigo. Foi aí que eu comecei a ir melhor. Mas eu sempre tive muita dificuldade até aquele momento. E é curioso que ali eu tinha ali meus 12, 13 anos, foi o período do meu batismo, foi o período que eu recebi meu chamado ministerial, que eu já queria ser pastor, sabendo que eu não era um sábio, segundo a carne, sabendo que eu não era um poderoso e sabendo que eu não era de nobre nascimento. Interessante que eu já estava na Advocacia Geral da União, morando em Brasília, ou seja, Deus já havia feito tanta coisa boa na minha vida. Eu já tinha sido advogado da Petrobras por aprovação num concurso,
E é interessante essa história também, porque como é que eu passo no concurso da Petrobras? Eu terminei o curso de Direito, fui fazer um cursinho que lá em 94 tinha aqui em São Paulo, chamado Damásio, e abri o concurso para advogado da Petrobras. Aí eu tive que fazer a inscrição ali na Avenida Paulista, numa agência grande do Banco do Brasil que tem ali. E há muito tempo não tinha concurso da Petrobras e a fila dobrava os quarteirões ali. Então, nós já estávamos, eu e um amigo que morava comigo, há cerca de 3 horas ali, na fila, e ainda faltava muito. E um sol na cabeça, e ainda recém-formado, eu me lembro, esse amigo então vem e diz: André, eu não vou ficar mais na fila, a fila nem anda, isso aqui nós vamos passar o dia aqui, não... eu vou embora. Eu falei: não, eu vou continuar. E esse amigo vem e diz: para que você vai continuar? Você não vai passar mesmo? Aí eu já estava assim, vacinado. Falei: agora eu fico nessa fila, ninguém me arranca desse lugar. Passei no concurso. Aí estava lá na Petrobras. Só que eu queria ir para uma cidade que tivesse seminário e que eu pudesse ganhar um dinheiro para poder sustentar minha família. E o advogado da Petrobras na época ganhava muito mal. Eu ganhava lá em torno de R$1.800, R$2.000 bruto por mês. Então, fui fazer o concurso da AGU. Estou lá no Rio de Janeiro, vou lá nos Correios, faço a inscrição. Agora tem que estudar. Só que eu não tinha tempo para estudar, eu trabalhava demais. E a prova ia ser num domingo, e no sábado à noite, eu jantando ali, morava com outro amigo, dividi apartamento com ele ali no Rio, que também trabalhava na Petrobras. E ele: e André, vai fazer o concurso amanhã? Eu falei: pois é, rapaz, eu não sei, eu não estudei nada. Aí esse amigo vira para mim e fala: não adianta, que você não vai passar mesmo. Aí eu falei: amanhã. E Deus me fez, Arival, acordar com uma enxaqueca. Aquele dia eu tomei, brincando, mais de 5 comprimidos. Eu fiz a prova debaixo de remédio, tentando melhorar. Passei na primeira fase, por 1 ponto. Aí chego lá em casa, passei. Aí, meu amigo, a primeira fase é sorte. Aí eu falei: não, não é possível. Aí eu tinha um monte de férias acumulada. Eu falei: quer saber? Falei lá com o chefe. Falei: eu vou emendar todas as férias aí. Fiquei trancado 60 dias dentro de um quarto. Só saía para comer e para ir no banheiro. Passei. O que eu quero dizer com isso é que a vida do crente é a vida onde as pessoas viram para você e dizem: você não consegue, você não pode, você não vai chegar lá. Olhemos para a vida de Jesus. Pode vir coisa boa de Nazaré. Filho de uma mulher simples, de um carpinteiro. Não tinha onde reclinar a cabeça, dizem as Escrituras. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que nós somos as coisas loucas desse mundo. Eu sou também. Nós somos as coisas fracas desse mundo. Interessante que hoje às vezes sai notícia nos jornais, ainda hoje, saía antes: o André, ele é ministro, segundo ministros do Supremo. Então alguém está falando: ele não tem estofo. E eu falo: sabe o que? Glória a Deus, porque o meu estofo não vem dos homens.
que à luz dos homens eu sou o fraco mesmo. À luz dos homens, eu sou um crente que não é tão racional, que às vezes é emotivo, que gosta de andar com os fracos, que não gosta de andar com os fortes. Por isso, minha irmã, quem está aqui não é alguém especial. Quem está aqui é alguém que representa isso, as coisas loucas desse mundo. Quero dizer inicialmente que você não está sozinho nessa, que eu estou no mesmo barco que você, e que a nossa grande força não vem de nós, vem de Jesus Cristo. Porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. E é interessante que quando as pessoas me olham e percebem e fazem uma leitura humana de fraqueza, entendam isso. Para mim é sinal de que eu estou forte diante de Deus. Porque se as pessoas olharem para mim e virem altivez, e virem uma segurança e um domínio próprio que vem de si mesmo, algo que é como se ele por si só dominasse a situação, para mim aí acende o sinal do alerta, de que eu estou me descolando das minhas origens, de que eu estou deixando de ser quem de fato eu sou, alguém que carece da graça, do amor, da misericórdia de Deus. É por isso que ali no verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Porque se eu for o sábio, Deus vai escolher um louco para me envergonhar. Mas se eu for o louco, Deus vai me escolher naquelas situações específicas para confundir quem acha que domina todas as coisas, que é bom por si mesmo, que é sábio por si mesmo, que tem as regras e é capaz de manipular a história. E eu me divirto num bom sentido, porque essas pessoas que acham que vão dominar as coisas, manipular as pessoas, fazer os movimentos, eu fico pensando, gente, eles não conhecem Deus. Deus não está lá de dedo, ele bagunça o tabuleiro de um jeito que o cara não sabe nem onde ele está mais. E que a cova que às vezes cavam para nós é a cova que eles mesmos vão cair. E que todas as vezes que nos desacreditarem, é o momento que Deus vai vir para nós e dizer: eu acredito, porque eu te escolhi, porque você é vocacionado. Você é vocacionado para servir a Deus. Você é vocacionado para tomar a cruz e me seguir. Você não é vocacionado para pegar um avião e passar as férias. Você pode fazer isso, eu gosto de passar as férias, pegar o avião, passar as férias numa praia, é muito bom, mas essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é amassar barro. A nossa vocação é capinar. A nossa vocação é fazer o simples. A nossa vocação é estar num deserto e ver Deus fazer um oásis. A nossa vocação é ver todos contra nós e nós sozinhos, mas com Deus junto conosco. A nossa vocação é lidar com as dificuldades. A nossa vocação é entregar todos os nossos caminhos para ver Deus, que escolheu os humildes, que escolheu os desprezados, que escolheu aqueles que não são, para reduzir
os que são, a nada. Diz um outro texto, numa outra versão, a aniquilar os que são, a reduzir a pó. Não que nós trabalhemos para que os outros sejam reduzidos a pó, mas é aqueles que não acreditam em nós, aqueles que nos querem humilhar, aqueles que querem dizer palavras desencorajadoras para mim e para você. É nesse momento que Deus vai trabalhar na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que você já ouviu palavras ainda piores, menos encorajadoras dos que a que eu ouvi, mais vezes do que eu. Mas eu quero dizer para você que quando isso acontecer, quando te chamarem de burro, quando desacreditarem, disserem que você não pode, que você não consegue, que você não tem condições, que você não nasceu para aquilo, que você não vai ter acesso àquilo, é o momento, é a senha de que Deus vai operar e que Deus vai transformar as circunstâncias. Diz que Deus vai mudar as circunstâncias e diz que Deus vai trabalhar e mudar os algoritmos. Tá na moda falar em algoritmo, né? Então, a rede social é assim, não, temos que trabalhar contra, porque eles põem os algoritmos lá, esses algoritmos levam a gente para um resultado. E aí os caras querem brigar. Mas quem tem o algoritmo da história? Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, Deus muda tudo. As coisas estavam indo para cá, Deus faz ir para o lado oposto. E é assim com a minha e com a sua vida. Agora, cuidado, não nos vangloriemos na presença de Deus. Quando Deus nos dá a vitória, não é para nós dizermos, isso foi porque eu sou bom. É porque Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, teve compaixão de nós e nos amou. E nos amou desde antes da fundação do mundo. Nos predestinou e nos chamou para sermos especiais, no sentido mais puro da expressão do que é o amor de Deus. Eu queria concluir essa palavra lá no verso de número 30. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você, meu irmão e minha irmã, seu filho, seu neto, seu esposo, sua esposa, as pessoas que você cuida, elas se tornaram da parte de Deus em Cristo Jesus propriedade exclusiva dele. Quando ele diz você é dele, vós sois dele, é que ninguém toca em você sem a autorização dele. Que você que não era povo agora é povo. Que você que não era cidadão agora é cidadão. Que você que era um desacreditado agora tem um Deus que acredita em você, que mandou seu filho Jesus para morrer por você. Urgente, Moraes suspende lei da dosimetria, atropela o Congresso e analista dispara. Agora é hora do impeachment. A decisão de Alexandre de Moraes de suspender a aplicação do PL da dosimetria causou revolta e preocupação. Em entrevista exclusiva, o empresário, analista político e ex-deputado federal Alex
analisou a grave decisão do ministro. A pergunta que fica é: para que serve a democracia? O relator do projeto, Paulinho da Força, conversou com o ministro e foi escolhido para que o projeto passasse. O presidente Lula vetou em função de suas narrativas, o veto derrubado, e agora Moraes manda suspender a lei da dosimetria. O que estamos vendo é mais um abuso de poder. Os senadores têm obrigação de mostrar sua função institucional e colocar o impeachment de Alexandre de Moraes para andar, ressaltou. Meus amigos, essa informação aqui é muito importante, o seu compartilhamento para que você leve para mais pessoas, porque o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, de joelhos para um ministro da Suprema Corte. O voto meu e seu não serve para mais nada aqui em Brasília. E é muito pior, porque aí a gente vota para que os senadores possam fazer leis, possam colocar o Brasil nos trilhos. Um ministro com uma canetada acaba com tudo. Até quando? A gente vai achar isso normal? Tá na hora, senadores da República, Davi Alcolumbre, façam o que é certo. Coloque o impeachment imediatamente em votação e afaste o ministro, que não tem como mais ser ministro da Alta Corte Suprema, para o bem do Brasil e para o bem do Supremo Tribunal Federal. Porque senão, daqui a pouco a pressão vai aumentar, a pressão internacional vai aumentar cada vez mais. Porque Alexandre de Moraes nunca parou de ser monitorado pelos Estados Unidos, a Casa Branca. O que eles estão vendo é fora do comum. O mesmo rumo que aconteceu na Venezuela está acontecendo no Brasil, e cabe vocês, senadores eleitos, fazendo o que é certo. O afastamento imediato do ministro. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã com más informaciones. Información atribuida a agencias de inteligencia de los Estados Unidos señala que un alto funcionario colombiano se habría reunido en Manta para planificar el asesinato de Miguel Uribe. El personaje en cuestión sería el gobernador de Nariño y estaría vinculado al Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro. Estamos frente a una acusación gravísima que pondría en evidencia hasta dónde pueden llegar las redes de poder cuando se cruzan con intereses oscuros. Lo que corresponde es transparencia total e investigaciones serias. Acabou a paciência. Os Estados Unidos acabaram de fechar o Irã para o mundo. Hoje, agora, o CENTCOM confirmou o bloqueio total ao tráfego marítimo iraniano a partir das 10 horas, aplicado a navios de todas as nações, sem exceções. Para Washington, o ponto de ruptura foi simples: armas nucleares. O presidente do parlamento iraniano disse que os Ayatollah não conseguiram ganhar a confiança da delegação iraniana. Irã foi às negociações de Islamabad sem intenção real de abrir mão da bomba. O vice-presidente J.D. Vance voltou do Ziquaréua sem acordo nenhum. As negociações terminaram sem avanços. O Irã apostou que os americanos iam recuar. Só um líder de verdade fecha um oceano. Compartilhe agora se você apoia Trump colocando o Irã no lugar dele. Algo acaba de pasar con Irán y muy pocos están entendiendo lo que significa. Donald Trump habló sobre una posible guerra y mencionó bajas estadounidenses, pero aquí está el detalle que encendió las alarmas. En Estados Unidos, una guerra real no se declara así. Necesita aprobación del Congreso y aún así, EU ha entrado en conflictos antes sin declarar guerra formalmente. Ahí es donde todo se vuelve más delicado, porque cuando un presidente habla de bajas, no es una frase cualquiera. Puede ser advertencia, puede ser presión, o puede ser algo mucho más grande, pero la verdadera pregunta es esta. Si esto no fue una declaración de guerra, entonces, ¿qué estaba preparando realmente? Las últimas operaciones de la Guardia Civil contra el narco han asestado un golpe al corazón de las rutas marítimas de la droga. Precisamente hoy el Ministerio del Interior ha detallado los últimos operativos contra el tráfico de cocaína entre Europa y América Latina, que dejan cifras de récord. Unidades de élite de la Guardia Civil se preparaban así para el abordaje en mitad del Océano Atlántico el pasado 1 de mayo. El objetivo, este carguero localizado cerca de Canarias.
Las pesquisas nos permitieron descubrir el envío de una cantidad elevada de cocaína en un buque que habría zarpado desde las costas occidentales africanas, con destino al mar Mediterráneo, donde su carga sería recogida en alta mar por un número considerable de embarcaciones de alta velocidad, las conocidas como Go Fast. Esto es lo que descubrieron en el interior, más de 30 toneladas de droga y un arsenal de guerra. Parte de la tripulación estaba armada y fuertemente armada y hubo que reducirla. Un golpe histórico contra el narcotráfico, justo al corazón de la mocromafia. La mocromafia, a diferencia de otras organizaciones criminales, son varias redes, no es una única red y con una dependencia jerárquica. 23 hombres fueron detenidos en esta operación abisal. 2 semanas antes se produjo el asedio a otro buque en la operación Alfa Lima, un despliegue internacional que se saldó con 54 detenidos y 11 toneladas de cocaína incautadas. Un salto estratégico que consolida a España como un muro infranqueable contra el crimen organizado a nivel mundial. É assim que o Fluxo já tá no Manacá, ó. Prendendo motocarro parado. Ó, a polícia aí, ó. Dando giro de criançada. Começando o nosso dia das mães. Parabéns para você, mamãe. Onde quer que você esteja, que Deus abençoe você tremendamente. Você que é mãe, você que é guerreira, você que é pai e mãe, você que é avó e é mãe, você que é tia e é mãe. Para todas vocês, um excelente dia. Que esse domingo seja, né, um dia repleto de saúde para você. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo e que possamos comemorar esse dia tão importante. As notícias é que não são boas. As notícias que eu trago para você são complicadas. E eu quero convidar você a assistir junto comigo do começo ao fim. Para você que parou um pouco do seu tempo neste domingo, muito obrigado por esse carinho e respeito. E eu trago para você notícias drásticas, bombásticas e urgentes. Eu só vou pedir, antes de ir para a notícia, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no nosso canal. E, claro, coloca de onde você está me assistindo. Alô, mamãe, de todo o Brasil, coloca seu nome aqui para que eu e outras pessoas possam te cumprimentar e desejar para você um feliz Dia das Mães. Colocou o nome aqui? Vamos para a principal notícia de hoje. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Ah, fulano é advogado do PCC. Esses caras são tudo, eles todos favorecem o narcotráfico. E que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Salvo engano, eu não me lembro de outra. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outro. Vamos passando ali do caso deste integrante do primeiro comando da capital, traficante gente boa, Tiquinho, né? Ele é da cúpula da ideia de uma coisa boa, né? Ele é um dos chefões aí do primeiro comando da capital. Ele tentou sem sucesso se aproximar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Mandou emissários que foram lá até Brasília, tentaram reunião com o Cássio Nunes Marques. E botou a filha dele, do Tiquinho, ele está preso lá em Presidente Venceslau, e não conseguiu fazer nenhum tipo de contato com o Nunes Marques, fracassou nessa tentativa. Inclusive o Nunes Marques já passou por ele uma série de processos ações contra o tal do Tiquinho, e pedidos do Tiquinho de progressão de pena, de benefícios e tal, e o Nunes Marques rejeitou todos eles. Estava conversando com o Marcos hoje cedo em relação a esse caso especificamente. A gente sempre lembra, né, que o Nunes Marques será o presidente do TSE em 2026, né? E tem uma outra história aqui, né, que o Tiquinho também queria fez um pedido, né, para que um processo dele fosse, tá aqui, ó, redistribuído. Ele fosse redistribuído e fosse parar lá com Edson Fachin. Tem umas histórias estranhas, a gente vai ter que se aprofundar. É surreal isso não tá, por exemplo, no Jornal Nacional, como é o caso da Débora. Porque o caso da Débora, eles botam no Jornal Nacional, eles botam no plantão, botam nisso, botam naquilo. Aí você tem uma matéria do Jornal do Metrópolis, o repórter do Metrópolis, dizendo que a filha do narcotraficante. Primeiro, ele fala que o narcotraficante consegue falar com a filha estando numa penitenciária federal de segurança máxima. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem é na outra.
Vai lá. Lá quando ele me passar. Vou passar aí. E você tem um segundo ponto, que é a filha dele conseguindo falar com pessoas que estão lá no STF. O que é gravíssimo. E o terceiro ponto é que você tem uma pessoa lá dentro que está fazendo esse meio de campo. E isso vazou. Vamos aos pontos que estão na matéria, mas não são salientados pela imprensa por motivos óbvios. Primeiro, isso não é o governo federal que está fazendo isso, essa investigação. Não é o STF. Não é nem mesmo o Nunes Marques que está pedindo para que isso seja investigado. Quem está fazendo esse trabalho de investigação é a galera de São Paulo. Vocês lembram que eu falei que o INSS provavelmente poderia ser, é uma suposição, né? Que o INSS provavelmente seria uma atuação da turma Temer, Alexandre de Moraes, etc., envolvendo alvos para barrar a anistia. Vocês lembram que eu falei isso? Esse caso do INSS? Do INSS, lembra que eu cheguei a comentar isso? Que seria provavelmente uma tentativa de apontar e falar assim, se vocês aprovarem a anistia, nós vamos colocar a investigação mais pesada para cima de vocês? Sim. Mas como eu não lembro, tu lembra disso? Falei? Foi na quinta. Foi na quinta ou foi na sexta? Na quinta. Acho que eu lembro, sim. Falei na quinta. Pois bem, aí agora você tem um retruco aqui. Você tem o pessoal de São Paulo, porque o cara que está fazendo esse trabalho de investigação é o Ministério Público de São Paulo. Eu tô pegando os players aqui. O Ministério Público de São Paulo está envolvido. É o GAECO. O GAECO tem link com o Gaquia lá, que eu já entrevistei algumas vezes. Ele combate o PCC há mais de 20 anos. Então, mas como é que você consegue fazer um trabalho desse sem um apoio, tanto midiático quanto político, etc? Porque isso não tem como. Eu lembro muito bem que na época da Lava Jato, Tamara Danelon, o próprio Deltan e tantas outras pessoas, eles sempre falavam, inclusive o Moro, se não tivesse apoio da mídia, eles não conseguiriam fazer absolutamente nada. Isso era evidente. Sem apoio de mídia, você pode conversar com qualquer procurador, pode conversar com qualquer policial federal. Eles soltam certas coisas para que aquilo ganhe tração, vá para a imprensa, para que eles não virem alvo rápido. Se você tem uma denúncia de algo muito grave, e você quer soltar aquilo, o alvo das suas denúncias pode te apagar imediatamente. Não só matando, mas pode, por exemplo, pegar, destruir a sua reputação, o seu emprego, o seu trabalho. E é fácil fazer isso. Vai lá, demite esse cara aqui, faz ele... Foi que nem fizeram com a Ludmilla. Né? Vai lá e dá como é que é a aposentadoria pra essa mulher compulsória, vaza daqui. Eles fazem isso com facilidade. Agora, como é que... Porque, de novo, da mesma maneira que eu fiz o questionamento com o INSS, como é que uma investigação do INSS envolvendo corrupção de esquerdistas a 1 ano da eleição acontece? É alguém querendo botar o dedo na cara do Lula. Quem é que hoje teria a capacidade de botar o dedo na cara do Lula movimentando coisas assim? Bolsonaro não é. Tá no hospital e não tem poder nenhum com relação a essa... de chegar e falar assim, vou expor aqui um crime seu. É óbvio que é o Temer. Temer e a equipe dele, com a turminha dele. A gente sabe muito bem quem são. Eles estão colocando esse dedinho para poder enfraquecer a esquerda para 2026. Aí agora, você tem uma outra matéria que não irá... Escreva o que eu tô te falando. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Fulano é advogado do PCC. Esses caras são eles todos favorecem o narcotráfico. E que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Salvo engano, eu não me lembro de outra. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outra. Isso aqui é a materialização daquela cena do filme, da caneca. Lembra? Foi pro STF. E também estão pedindo muito que a gente fale aqui do apagão na Europa. São poucas informações ainda sobre o apagão na Europa. A suspeita de um cyberataque, tem gente que fala que tem o dedo do Putin nisso. A gente não tem como ainda trazer informações assim precisas para vocês. Mas, Max, se você quiser falar um pouquinho sobre o tal do Tiquinho, tentando aí um contatinho com o Nunes Marques, querendo que processos dele, que pedidos dele fossem parar na mão do Edson Fachin. O que eu acho mais interessante é isso, né? Você tem a filha do traficante, do cara do PCC, tá? Esse tal do Tiquinho. Aí a filha dele tem conversas com algum interlocutor, a gente não sabe quem é, e ela deixa entender várias coisas. Primeiro, que ela tem como se comunicar com o pai na cadeia de maneira constante, através de um terceiro. Né? E que o pai manda cartas, as cartas dele saem da cadeia para dar ordens do que precisa ser feito. Né? Segundo, que ela tem um informante, um contato de confiança no STF. É isso que está dito lá nas conversas. Sou eu que estou falando. É ela quem fala nas conversas que, segundo o Metrópolis, é a filha do Tiquinho, o cara do PCC, tá? Que está preso. E a filha dele está conversando com o cara. E ela fala que tem um contato de confiança no STF. Ela teve um jantar com pessoas da Embaixada da Rússia para tentar resolver
descobrir quem que poderia chegar no Nunes Marques. Aí ela diz que teve uma reunião com alguém que já foi do gabinete do ministro Nunes Marques, mas ela percebeu que não ia dar em nada. Então era melhor não seguir. E aí, depois ela vai dizer, né, ali a informação é de que que o Tiquinho teria pedido para que fosse redistribuído, né, foram 8 pedidos que a defesa dele fez, 6 desses pedidos foram negados pelo próprio Nunes Marques, depois foi confirmado lá pela segunda turma, mas um desses pedidos era de que o processo fosse redistribuído para o ministro Fachin, especificamente para o Fachin. Lembrando que o Fachin é o mesmo ministro que proibiu, na época da pandemia, de que policiais subissem à favela, e depois ele ainda proibiu, do Rio de Janeiro, né, bem específico, depois ele ainda proibiu que a polícia utilizasse helicópteros quando estivesse fazendo operação em favela. E aí, agora a gente acaba de descobrir que um cara do PCC, traficante perigoso, queria que o processo dele saísse do Nunes Marques e fosse para o Fachin. Ou seja, não tem mais fundo o negócio. O que era para estar acontecendo agora? O Congresso parado? Impeachment do ministro Fachin? Eu fico me perguntando. Num país normal, numa situação normal, onde o Senado, de fato, vigia os ministros do STF. Isso não vai ser investigado, isso não vai dar em nada, vai ficar por aí mesmo? Porque ultimamente é isso que tem acontecido, né? As coisas que são faladas, as coisas mais absurdas, com evidências, e nada acontece. Nada acontece. E nem vai acontecer. Nada acontece. Cara, é completamente surreal essa história. É surreal essa história do cara do PCC querendo conversar com o Nunes Marques e uma tentativa desesperada de mudar o processo pro Fachin. A Polícia Federal apura 2 bilhões e 800 milhões em transações do Banco Master com empresa ligada ao PCC. Carmen Lúcia estaria com medo de acontecer algo pior com ela? Carmen Lúcia estaria com medo de morrer? Aliás, Dias Toffoli estaria com medo de falar demais na CPMI do crime organizado. Flávio Dino estaria com medo de acontecer alguma coisa com seus familiares. Alexandre de Moraes. O que está acontecendo? Que eles estão com medo de partir dessa para pior. Informações estão sendo vazadas, informações gravíssimas estão sendo vazadas, como, por exemplo, apurou a Mônica Bergamo nesta informação. Preste atenção. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outro. Que o Banco Master, por exemplo, ele está sendo chamado de a grande lavanderia, onde entra tudo. Desde financiamento de campanha irregular, vai entrar dinheiro do PCC. Essa operação desarticulou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraudes tributárias e adulteração de combustíveis controlados pelo PCC. Diante de um fim de semana totalmente bombástico e o início de semana também completamente polvoroso em Brasília. Tudo porque a Carmen Lúcia relatou, ou pior do que isso, vazou uma gravação da Carmen Lúcia dizendo que os ministros terão que reforçar suas seguranças. Carmen Lúcia estaria com medo de acontecer algo pior com ela? Carmen Lúcia estaria com medo de morrer? Aliás, Dias Toffoli estaria com medo de falar demais na CPMI, ao qual ele foi convocada, que é a CPMI do crime organizado. Flávio Dino estaria com medo de acontecer alguma coisa com seus familiares. Alexandre de Moraes. O que está acontecendo? Que eles estão com medo de partir dessa para pior. Uma coisa é fato. Esse camarada aqui reforçou sua segurança, pediu reforço na sua segurança pessoal. A segurança desse cara aqui está se equiparando à segurança de chefe de Estado, porque informações estão sendo vazadas, informações gravíssimas estão sendo vazadas, como, por exemplo, apurou a Mônica Bergamo nesta informação. Preste atenção.
secreta de ontem, que discutiu o afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, vieram à tona. Esses diálogos vieram à tona no site Poder 360 de uma forma muito precisa, muito literal. Longos diálogos que foram publicados, ipsis literis é o que os ministros falaram. O que acontece? Os ministros passaram a ficar muito desconfiados de que foram gravados clandestinamente nessa reunião. Eles ficaram desconfiados porque a fala dele estava reproduzida e todo mundo sabe, inclusive nós jornalistas, que é impossível reproduzir com tanta precisão tantos e tão longos diálogos. Os ministros passaram a ter uma desconfiança. Eles desconfiam que quem os gravou foi o próprio ministro Dias Toffoli. Por quê? Porque os diálogos publicados são todos muito favoráveis ao ministro, são todos de outros colegas que o elogiam muito, que criticam muito a Polícia Federal. Então, eles acreditam que essa gravação pode ter sido feita pelo ministro. O que diz o ministro? O ministro conversou comigo e disse que jamais gravaria seus colegas. Ele disse que nunca, aqui eu vou ler literalmente, né, diz que é um fato absolutamente inverídico, não houve nenhuma gravação da minha parte, nada disso procede. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente discreto, mal converso com a imprensa. Diz que está indignado com a publicação dessa reportagem feita por mim, né? E diz que está indignado também com essas insinuações sobre a gravação. Diz que não tem ideia de como pode ter surgido essa suspeita e falou aqui, ó, eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros, eu não converso, não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida. Então é isso, mal-estar grande no Supremo Tribunal Federal. Por que, gente, o mal-estar grande no Supremo Tribunal Federal? Porque tem um vídeo do Jeffrey Chikine, um vídeo perigoso. Eu separei pra você, tá aqui no meu WhatsApp. Eu separei, tem muito vídeo aqui. Vai dando o seu like aí, porque o que eu vou trazer pra você, esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Gente, vocês... Esse vídeo aqui. Esse vídeo é um dos vídeos mais bombásticos deste final de semana nas redes sociais. E outros comentaristas políticos estão dizendo que começa a fazer sentido essa gravação do Toffoli. Essa gravação que o Dias Toffoli fez, que inclusive colocou a Carmen Lúcia em pânico nesse áudio, tá? Colocou ela em pânico. A Carmen Lúcia fez um desabafo nessa reunião secreta que também foi vazada. E ela, né, segundo informações de bastidores, ela também está preparando uma segurança maior para ela. Ela desabafou que em sessão gravada, né? Tá aqui, deixa eu colocar aqui na tela para você. Eu tô vendo, mas você não tá vendo, né? Em sessão gravada por Toffoli, né? O Toffoli tá dizendo que não. Você viu ele dizendo para Mônica Bergamo, imagina que eu teria gravado essa sessão. Mas todo mundo sabe que o Toffoli gravou essa reunião secreta. A Carmen Lúcia disse o seguinte: a população está contra o Supremo Tribunal Federal. Nesta suposta gravação pelo ministro Dias Toffoli, ela, no momento em que ela fala isso, segundo a descrição e a transcrição publicada pelo Poder 360, ela olha na cara do Dias Toffoli como quem diz: você tem que sair fora. Porque você se envolveu num nível de confusão que você amarrou a pedra, você amarrou a corda dessa pedra que vai te jogar para o fundo do mar nos pés de todo mundo aqui. E não é justo. Você tem que vazar, porque você se envolveu com coisa muito perigosa. O Dias Toffoli, percebendo que estava sendo entregue aos tubarões, o Dias Toffoli percebendo que o Lula estava empurrando ele para fora do barco, né, para dentro do oceano, para morrer abraçado junto com o Vorcaro, o que o Dias Toffoli fez? O Dias Toffoli propositalmente vazou uma reunião leve. Leve. Vazou uma reunião leve. Presta atenção. Vazou uma reunião leve. E essa reunião leve, todo mundo tá chocado com o acordão de bastidores feito dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atacando a Polícia Federal, tacando a Polícia Federal para baixo de cachorro, né, Flávio Dino? Né? Tacando o trabalho da investigação da Polícia Federal para baixo dos cachorros e muitas outras mazelas. Depois você dá uma lida lá no Poder 360, tá todo mundo transcrevendo isso, né? Não vejo necessidade de fazer isso agora, mas nós estamos pincelando aqui o que é importante. O que eu tô querendo dizer com isso aqui? Todo mundo está reforçando suas seguranças, inclusive o Daniel Vorcaro, por conta desta informação aqui que está trazendo o Chikine, né, o advogado, que não é uma informação exclusiva do Chikine. É processo
nos autos. É investigação da Polícia Federal de severa suspeita de que o Dias Toffoli tem ligação direta com o primeiro comando da capital. E esses caras são poderosíssimos. E os ministros têm medo. E o Dias Toffoli teria feito essa gravaçãozinha leve para poder dizer para os ministros o seguinte: eu tenho muitos áudios aqui comigo, eu vou soltar o mais levinho para a imprensa e dependendo do que vocês quiserem fazer comigo, eu vou reforçar minha segurança, vou contratar carro blindado, vou cuidar dos meus filhos, mas dependendo do que vocês quiserem fazer comigo e me misturar com esse vorcaro aí, eu tenho muito mais áudio para gravar. Foi depois desse áudio gravado o acordão do Supremo Tribunal Federal aconteceu. Por quê? Estaria o STF ou os demais ministros do Supremo preocupados com a revelação de que muitos deles estariam ligados ao crime organizado? A CPMI do crime organizado que quer ouvir Toffoli já teria indícios de que mais ministros estão ligados com o primeiro comando da capital? Gente, Brasília está de ponta cabeça. Vamos ouvir o Chiquini. Não tem noção do tamanho do BO que o Dias Toffoli está metido. É muito maior do que vocês podem imaginar. Além do fundo que comprou a parte dele no Tayayá ser do Vorcaro, esse fundo do Vorcaro que comprou a parte dele no Resort Tayayá é administrado pela RIAG. RIAG está diretamente ligada com o PCC. Essa RIAG está envolvida naquela operação Carbono Oculto de lavagem de dinheiro do PCC. Vocês estão entendendo isso? PCC. Vejam a teia que essa gente está envolvida. E sabe como que eu tenho certeza que já deram a cabeça do Dias Toffoli? Ele vai cair. Já deram a cabeça dele. O regime já tem o Dias Toffoli como impeachmentado. Porque quem divulgou isso foi Daniela Lima. Ela é funcionária na prática do governo Lula e do Gilmar Mendes. Fim da linha pro Dias Toffoli. Dias Toffoli já foi entregue. Agora, o Dias Toffoli que está metido nisso, a parte que o Dias Toffoli recebeu é 20 milhões. Tem gente que está ligada ao Vorcaro e recebeu 10 vezes mais do que isso. Justamente. Existem, inclusive, outros certos ministros aí que receberam muito mais do que isso daí, né? Agora, gente, olha que coisa interessante. Há um vazamento de informação proposital. A Daniela Lima vaza informações propositalmente para a imprensa, ferrando com o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, por sua vez, vaza uma reunião secreta do Supremo Tribunal Federal e os ministros o tempo inteiro elogiando ele, jogando ele para cima, atacando a Polícia Federal, mostrando o ambiente, né, de protecionismo, de corporativismo do Supremo Tribunal Federal referente a este crime. Mesmo assim, os ministros ficaram furiosos porque a transcrição deste áudio ela é perfeita, é uma transcrição muito perfeita, né? Não teria como o Poder 360 transcrever esse áudio. Talvez só não colocou o áudio porque foi um acordo do Toffoli com a redação do 360, não sei. E o 360 não é obrigado a mostrar a sua fonte pela lei do jornalismo que protege, blinda a fonte. Ela não precisa ser mostrada nem em questões jurídicas, a não ser que for uma questão de segurança nacional, uma coisa muito grave, envolvendo risco iminente de morte da vida de alguém. Mas nessa questão de corrupção, tá tudo certo. Então nós temos Toffoli vazando informação de um lado, dizendo e mandando recado para os ministros: se vocês vazam informações comprometendo as pessoas, eu também eu tenho áudios aqui que vão colocar vocês no mesmo nível do que eu. Vejam que situação. Aí nós temos Carmen Lúcia, completamente revoltada, que os taxistas do Brasil, né, ela falou isso, muito revoltada que os taxistas do Brasil não suportam o Supremo Tribunal Federal, e ela fala que em qualquer repartição pública que se vá, um táxi que você pega nas ruas, ninguém suporta o Supremo, e isso é culpa do Toffoli por conta desse escândalo. Ela dá uma bronca nele, né? Dá uma bronca nele. E também informações de bastidores que a CPI do crime organizado sabe de algo muito sério, que se explodir,
pode comprometer, inclusive, integrantes do crime organizado. Por isso, Dias Toffoli estaria reforçando sua segurança, por isso, Daniel Vorcaro também estaria reforçando sua segurança, por isso, demais ministros do Supremo Tribunal Federal também estariam reforçando a sua segurança. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.